Eu desenvolvi uma rede social utilizando o React.js. É um projeto bem simples que a gente desenvolveu justamente para aprender alguns conceitos básicos sobre o React. A gente aprendeu também sobre Redux, Context API, a gente aprendeu também sobre hooks, mas para a gente ter uma visão geral dessa biblioteca. E todos os dados que a gente está visualizando aqui na nossa tela são dados estáticos. Então, tudo que a gente está visualizando não vem de um back-end. Esses dados já estão estáticos dentro da nossa aplicação front-end. Numa aplicação real, a gente tem o lado front-end, que é o que está visível para o usuário, que é essa tela que a gente está vendo, e a gente tem um back-end, que é onde ficam as regras de negócio da nossa aplicação, que não está visível para o cliente. Essa comunicação é feita através do que a gente chama de API. Então, a API fica responsável por levar a solicitação de um front-end e devolver os dados solicitados do back-end para o front-end. Então, é isso que a gente vai desenvolver aqui nesse vídeo, utilizando o .NET Core. Então, a gente vai utilizar o front-end, que é o React, comunicando com o back-end .NET Core, utilizando uma API. O nosso projeto do front-end ele já foi desenvolvido, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço completo para vocês desenvolverem essa aplicação conforme vocês estão vendo aqui na minha tela e vou deixar também o endereço do código-fonte. Eu já tenho o código-fonte aqui baixado na minha máquina e vocês podem baixar através do endereço que eu vou deixar do GitHub. Para implementar esse endpoint é justamente utilizando o .NET Core, então é onde a gente vai criar a nossa API. E aqui eu deixei um JWT, que é o nosso token, de forma estática. Então esse JWT, a gente tem que pegar do nosso response.data.token, tá? Então a gente vai substituir esse valor estático. Agora a gente vai lá para o nosso back-end, vai construir a nossa API e deixar esse endpoint pronto para o front-end consumir esse serviço. Então, para o nosso back-end, a gente vai utilizar o .NET Core na versão 3. Então, eu vou deixar o link para vocês fazerem um download. E nós vamos utilizar também o VS Code para implementar a nossa API. Então, o meu .NET está na versão 3.0.103. Tá? Para vocês implementarem justamente o mesmo exemplo da demonstração que eu estou fazendo aqui, vocês seguem essa mesma versão. Então eu vou executar, para criar o nosso projeto, o comando chamado .NET New Web API e eu vou dar um nome para esse API. A gente usa essa nomenclatura connecta-dev.api com a primeira letra maiúscula. Em projetos .NET, geralmente a gente utiliza assim, diferente dos nossos projetos front-end. Mas isso vai do gosto de cada desenvolvedor. E antes desse Conecta Dev, eu vou pôr um "-o" para ele criar uma pastinha para a gente chamada connectadev.api. Então, executando esse comando, já com o .NET instalado, .NET Core 3.0, ele vai começar a criar o nosso projeto. Ele cria um projeto base, assim como a gente executa o Create React App para criar o nosso front-end, aquela estrutura base, ele também cria para o nosso projeto .NET. Agora eu vou navegar até esse projeto, connectadev.api, e vou executar o code ponto para abrir esse projeto no nosso VS Code. Então eu vou deixar ele aberto aqui, vou expandir um pouco essa tela. Vou deixar assim mais ou menos. Então ele vai abrir dessa forma, ele começa a restaurar alguns pacotes que vêm já nesse comando inicial. E aqui ele abre uma janelinha pedindo para a gente adicionar as extensões aqui para o nosso VS Code. Eu clico aqui em Yes. Para a gente utilizar o C# e o .NET de uma forma bem produtiva no nosso VS Code, eu venho aqui em Extensions, vocês vão procurar por C#, vocês vão instalar a versão aqui do C# Extensions e vão instalar essa extensão aqui também, que é a C#. Essas duas extensões vão fazer a gente trabalhar com uma forma muito mais produtiva, utilizando IntelliSense. Então a gente pode criar arquivos aqui, dar essa opção de New C# Class. Então já vai facilitar bastante o desenvolvimento do nosso projeto. Antes da gente
começar o desenvolvimento, eu vou fazer uma revisão bem rápida aqui dessa estrutura que já vem executando o comando .NET New Web API, que ele traz uma pasta chamada controllers. Ele traz também para a gente um arquivo chamado Weather Forecast, que é o nosso model, né? O que a gente chama de model, que é a estrutura que a gente retorna os nossos dados ou recebe os nossos dados. A gente vai entender isso bem mais de forma detalhada. Ele tem também esse appsettings.json, que são informações que a gente pode alterar conforme o deploy que a gente faz. Então, para cada publicação da nossa aplicação, a gente pode alterar essas informações. E a gente tem esse development, que é o arquivo que é de leitura somente no ambiente de desenvolvimento. Aqui tem o CS Proj, que é as informações que a gente está utilizando o .NET Core 3.0. Tem esse program, que é o arquivo que é executado no momento que a gente sobe a nossa aplicação. E ele chama um arquivo startup. Esse arquivo startup é onde a gente configura todas as partes de autenticação, de rota, todo o comportamento que a gente vai implementar na nossa aplicação, que seja de uma biblioteca terceira, um pacote terceiro ou não. Então aqui a gente configura toda essa parte, tá? Então aqui a gente vai implementar, configurar o JWT, que vai ser a forma de autenticação que a gente vai utilizar entre o front-end e o back-end. Aqui vai ficar tudo bem claro para a gente. Então o controller é o nosso endpoint. Então se a gente quer acessar esse endereço aqui, as informações desse endpoint, a gente utiliza um controller. O controller vai ser esse endereço que a gente quer comunicar, que é essa informação aqui, ó, que a gente faz um post, um get, um put, são essas informações. Então eu vou, antes de começar o nosso exemplo, eu vou apagar isso que a aplicação traz como default, a gente não vai estar utilizando, e eu vou criar uma estrutura aqui para a gente. Mas antes de criar a estrutura, eu vou instalar 4 pacotes que nós vamos precisar para dentro da nossa aplicação. Então, para instalar os pacotes, a gente usa o comando .NET Add Package. O .NET Package é o equivalente ao npm install que a gente utiliza lá no nosso front-end, os projetos utilizando Node. Então, no .NET, a gente utiliza o .NET Add Package e o nome do pacote, tá? Eu vou instalar os 4 pacotes aqui, eu vou copiar, já que eu tenho aqui já pronto. Então, o primeiro que a gente vai utilizar é esse ASP.NET Core Authentication, porque a gente vai tratar sobre a parte de login. O segundo pacote que a gente vai instalar é o Authentication com JWT Bearer, que é o formato que a gente vai utilizar do nosso token de autenticação, é o JWT. Então, eu estou instalando na versão 3.0.0 para ser equivalente com o nosso framework 3.0. Eu vou instalar também um pacote de Identity, que é o que vai salvar as informações do nosso usuário, do nosso token, e vou fazer o mesmo também agora do Identity Model, tokens.jwt. Então, com esses 4 pacotes já é o suficiente para a gente já fazer essa solicitação ao nosso back-end, trabalhar o nosso back-end e retornar um token. Tá? Agora, com esses 4 pacotes instalados, nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui algumas estruturas, primeiro models, onde a gente vai colocar toda a estrutura de models que são contratos, né? São estruturas de parâmetros e de retornos dos nossos endpoints. Vou criar aqui models e dentro de models eu vou criar 2 classes. A primeira é chamada user, que vai ser as informações do nosso usuário. Então, se a gente vier aqui dentro do nosso mock, user mock, o nosso user tem essa estrutura, tá? Então, nessa estrutura é onde a gente vai colocar o public int id, um get set. A gente tem também o name, username, e-mail e avatar, tudo como string. Então, public. Então, eu tenho essas informações aqui do meu user e eu vou criar um model também, que vai ser um model que, a partir do momento que eu realizar o login, o meu login ser confirmado, eu vou retornar um objeto para o meu front-end. Esse objeto eu preciso ter o usuário mais o token. Então, eu vou criar uma nova classe chamada user token. User
token. Deixa eu renomear aqui, colocar um N. Então, com esse user token, eu vou ter um... Tá? Eu criei a estrutura aqui no meu objeto de usuário, que eu vou receber como parâmetro, e do meu objeto de retorno. Tá? Então, aqui o getSet faltou um ponto e vírgula. Então, já tendo agora o meu model instalado, a gente vai trabalhar aqui algumas estruturas. Primeira coisa que eu preciso saber, realizar, é o seguinte. Então, eu estou aqui na minha aplicação, a gente vai utilizar o JWT como o nosso token de autenticação. Esse JWT, ele precisa de uma chave secreta, que a gente coloca aqui uma chave secreta que deixa o nosso token único. Qualquer pessoa não consegue decodificar aqui o nosso token. Para isso, nós vamos vir aqui dentro de App Settings. Eu vou colocar aqui uma série chamada JWT Settings. E aqui dentro eu vou colocar um Secret Key. Tá? Esse Secret Key vai ser uma chave que vai ser única dentro da nossa aplicação. Então, para cada deploy que a gente realizar, a gente pode alterar porque está dentro do nosso app settings.json. Eu posso colocar aqui qualquer tipo de chave. Tá? Então, aqui, eu vou colocar aqui uma chave secreta única para cada aplicação. Então, eu salvei isso daqui. Agora a gente vai trabalhar na parte aqui do nosso startup. Então, a gente precisa configurar a nossa aplicação para utilizar o JWT token, o JWT. Então, eu vou implementar aqui algumas configurações para a gente buscar a chave, mas antes disso, eu vou vir aqui em Models, vou criar uma nova classe chamada JWT Settings. E dentro dessa JWT Settings, nós vamos ter uma propriedade chamada Secret Key. E a gente vai fazer uma injeção dessas configurações que a gente tem no App Settings dentro dessa JWT Settings. Para a gente fazer isso, eu vou vir dentro de Startup e vou colocar esse código aqui. Então, eu estou fazendo basicamente pegando as configurações, tá? JWT Settings, aqui dentro do meu App Settings.json e jogando dentro da minha classe. Eu vou clicar aqui nessa lâmpada e importar o ConnectedDevAPI.models. Agora, com esse App Settings aqui, eu consigo pegar o App Settings.SecretKey, tá? Que é essa informação que vai ser jogada dentro aqui dessa minha classe. Nós vamos pegar a nossa chave, tá? Nós vamos fazer um encode na nossa chave. Para esse encode, eu uso o system.text, tá? Vou fazer um encode aqui na nossa chave. E vou adicionar a autenticação. Então, vou vir aqui também aqueles pacotes que nós instalamos, que nós demos .NET Edge Package, que é o Using Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Better. E aqui agora eu vou fazer um Add JWT Better, tá? Eu estou passando algumas informações aqui da nossa chave que foi criptografada, utilizando algum modelo de token. Tá? Eu faço o use Microsoft Identity Model.tokens. E quando a gente roda a nossa aplicação, essa que já vem pré-configurada para a gente, ele não aceita qualquer origem comunicar com o nosso back-end. Para isso, a gente vai fazer algumas configurações para permitir qualquer origem. Eu vou pegar aqui esse service.addCourse, tá? No configure service. E aqui embaixo, a gente tem que ficar bem atento para configurar na ordem certa, tá? Então, aqui a gente tem uma sequência para ser configurado. Aqui, em cima de app.authorization, nós vamos colocar app.authentication, use authentication. E em cima de use authentication, nós vamos colocar, deixa eu copiar aqui, permitir qualquer origem acessar a nossa aplicação. Então, eu dou um allow any origin, allow any method, allow any header. Bom, com essas configurações, a nossa aplicação ela já está pronta para utilizar o JWT Token. Porém, a gente não tem o nosso endpoint. E é aqui que a gente vai dar um new class. Eu vou dar o nome de Auth Controller. E aqui dentro de Auth Controller, eu vou herdar de Controller. Tá? Eu vou estender o controller, porque eu quero utilizar alguns serviços aqui do controller.
Para utilizar isso, a gente tem que fazer a importação de alguns pacotes. E eu já vou deixar aqui tudo pronto. Então, a gente vai utilizar todos esses pacotes aqui. O controller, ele utiliza o ASP.NET Core.mvc. E aqui dentro, nós vamos buscar, nós vamos trabalhar as informações de login. Eu posso colocar aqui um atributo dentro da minha classe, tá? Que a gente chama de route. Então, a nossa rota, ela vai ter esse nome. Vai ser https localhost 2.5001/v1/alf. Então, se eu quero acessar algum endpoint aqui dentro, eu tenho essa rota porque eu renomeei ela para v1/alf. Essa porta 5001, a gente tem ela aqui dentro de Properties, Layout Settings. Aqui a gente tem o Application URL. Então, a gente está acessando aqui na porta 5001. Então, quando eu startar essa aplicação, ela vai subir no localhost 5001. E aqui dentro, eu vou criar um endpoint de login. Esse endpoint de login, se a gente analisar aqui, eu estou retornando o user token, que é esse objeto aqui, user token, que é essa classe, e estou recebendo como parâmetro esse objeto aqui, que é essa classe aqui. Tá? Aqui está com um erro, deixa eu ver, faltam umas chaves aqui. E aqui, nesse Authentication, é onde a gente vai trabalhar toda a nossa regra, né? A gente vai passar para um serviço para trabalhar essa regra, persistir no banco de dados se for necessário e retornar as informações. Então, eu vou colocar aqui alguns atributos aqui para o nosso método, que é esse método, ele vai ser um HTTP post, ele vai ser chamado através do nome login, então vai ser, né, através desta rota aqui, /login, uma chamada post, e eu estou permitindo qualquer usuário, qualquer pessoa pode acessar esse método. Porque o método de login, eu não estou autenticado, então eu tenho que permitir qualquer pessoa solicitar esse serviço. E aqui dentro, eu colocaria, numa aplicação sim, já desenvolvida num processo final, que um var user recebe um user service ponto obter usuário ou get user, passando o model.email, model.password. Tá? Aqui eu iria obter o usuário. E eu posso fazer if user for igual a null. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return not found new message, vai receber usuário, e-mail ou senha inválidos. Então, eu posso colocar dessa forma. Porém, como a gente ainda não tem esse serviço de buscar no banco de dados, a gente vai fazer isso de forma estática. Vou pôr aqui, user recebe new user. E eu vou colocar aqui um ID, vai receber um... Vou colocar essas informações aqui do nosso front-end. Tá? Então, eu volto para cá. E aqui embaixo, agora com o meu usuário já retornado pelo banco de dados, eu vou gerar o meu token. Então, eu vou deixar aqui uma string vazia e vou dar um return new user token, que é o objeto que eu quero retornar, tá? Eu vou retornar os dados no formato desse user token. Ele recebe um user, que vai ser esse user que eu criei, e vai ser um token, que é esse token aqui de cima. Então, eu já tenho o meu objeto de retorno. Agora, eu preciso gerar esse token. Então, com o usuário já persistido no meu banco de dados, eu pego esse usuário e gero um token para ele, já com todas as configurações que eu tenho aqui na minha API. E aqui embaixo, eu vou criar um método privado, private, string, que vou retornar uma string, generate access token. E eu vou passar aqui como parâmetro o user, que é esse usuário, e aqui eu vou colocar um código,
que é o seguinte: eu vou gerar um token handler que ele vai manipular todas as informações que eu preciso. Vou pegar meu secret key, que está dentro aqui de meu appseries.json, que é esse secret key, e vou trabalhar as minhas informações. Eu vou colocar dentro da minha chave, que no momento que eu descriptografar ela, eu consigo recuperar o nome. Então eu vou jogar o meu e-mail dentro aqui do name. E eu vou colocar aqui uma data para expirar, então meu token ele vai ser válido durante um dia. Eu vou utilizar também aqui como segurança, tá, do meu token esse SHA-256. Então é um protocolo aqui que dificilmente vai ser quebrado o nosso token. E aqui eu crio o nosso token e gero o write token para retornar uma string do nosso token. Então eu vou usar esse método generate access token para gerar o nosso token. Então venho aqui e passo o user como parâmetro. Esse JWT settings eu preciso fazer uma injeção de dependência aqui nele. Então eu vou vir aqui e eu declaro ele aqui somente para leitura e jogo ele no momento que for no construtor do meu controller, do meu auth controller. Agora, com essas configurações aqui, no momento que eu acessar esse endpoint, eu vou cair nesse serviço e vou retornar o nosso usuário e o nosso token. Então aqui, aqui embaixo, eu vou executar um .NET build para ver se a gente tem algum problema de código, né? A gente não tem nenhum erro, só tem um warning, porque a gente está colocando como async que não utilizamos nenhum await aqui dentro. Mas isso não tem problema para o nosso exemplo aqui. Eu vou dar um F5 para startar a nossa aplicação. Ele vai aparecer essa barra aqui de debug. Então tá nossa aplicação aqui no ar. Eu vou voltar aqui para o meu front-end e vou desligar o mock. Então se a gente voltar para a nossa aplicação, aqui em Network, toda vez que eu clico aqui no login, deixa eu colocar aqui uma senha, o que ele faz? Ele faz uma chamada a um endpoint mock, tá? Que está dentro da minha aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair, vou para a tela de login novamente e vou desligar esse mock, tá? Da nossa aplicação. Eu venho aqui dentro de app.js e vou comentar esse import mock aqui. Agora, se eu tentar fazer alguma solicitação, ele não localiza. Então, localhost 3000 API home /login, ele não está localizando. Para a gente alterar, a gente viu que a nossa aplicação está rodando na porta 5001. Para a gente alterar isso, o que eu faço? Eu venho aqui dentro de Utils, Axios, e vou colocar aqui como opções no construtor da minha instância aqui do meu Axios, base URL. Esse base URL, eu vou passar justamente esse endereço aqui base. Então, eu volto aqui e colo esse endereço aqui. Tá? Eu tenho agora o localhost 2.5001. Eu posso pôr também um response type JSON, que esse resultado que eu vou ter aqui do meu controller, eu vou transformar ele em um objeto JSON. Então agora, vamos voltar aqui para o sign-in, vamos percorrer o caminho. Ele vai vir aqui nesse sign-in, vai pegar meu auth service, sign-in passando o e-mail e o password, e ele vai chamar esse endpoint. Porém, meu endpoint não é mais esse. Vamos copiar o novo endpoint aqui, v1/auth /login. E agora, ele retorna dentro do meu user.data um user, e aqui também ele retorna .token. A gente sabe que aquele objeto nosso, ele retorna o usuário e um token. Tá? Então, eu vou pegar esse token agora, vou tirar ele daquela forma estática. E nesse set token aqui, a gente está recebendo esse token, né, esse access token, e nós vamos fazer uma validaçãozinha aqui. Eu vou substituir esse código aqui por esse. Então, se existe o token, eu vou setar ele aqui dentro do meu navegador, em Applications Local Storage,
tá? Se existe, eu vou setar. E no meu Axios eu vou colocar aquele token no cabeçalho de toda solicitação Axios que eu realizar. Então, toda solicitação que eu faço no back-end, eu vou passar esse token junto, que isso vai controlar a autenticação do nosso back-end. Então, eu vou salvar isso daqui agora. Eu vou voltar aqui para o nosso navegador, em Network, e vou colocar as informações aqui. Admin. E vou clicar aqui em Entrar. Ele fez a solicitação agora, vocês podem perceber aqui, para o localhost 5001/v1/alpha/login. E ele me retornou o usuário exatamente que eu coloquei aqui, essas informações, tá? Mais um token. E agora a gente tem um token já, um token válido, não é aquele token, uma string fake que a gente tinha colocado. E a gente consegue ter esse token também, agora em Application, Access Token. Então, esse mesmo token foi retornado aqui na minha solicitação ao back-end. Tá? E a gente perdeu as informações aqui porque a gente desligou o mock, tá? Mas funcionou agora só a parte do login. E aos poucos a gente vai implementando os nossos endpoints. Para a gente entender, para finalizar aqui, para ficar bem interessante a nossa API, o nosso back-end, eu posso trabalhar aqui dentro endpoints que estão seguros e endpoints anônimos. Como que a gente faz isso? Aqui embaixo eu vou colocar aqui dois endpoints, um chamado Anonymous e um Authenticated. O anônimo eu posso acessar estando ou não autenticado, eu consigo acessar essa informação. E vai ser uma chamada GET. E o Authenticated somente quando eu tiver autorizado. Então, Authorize. Então, vamos voltar. Vou dar um F5 aqui novamente. Vou voltar para o meu front-end. Se eu fizer uma chamada aqui agora a esse 5001/v1/alph/ e eu pegar o Anonymous, se eu pegar esse Anonymous, ele vai retornar anônimo para mim. Se eu pegar agora o Authenticated, nesse Authenticated, a gente retornou um 401 não autorizado, porque dentro de Application eu não tenho o meu token. Então eu estou fazendo uma solicitação ao meu endpoint e eu não tenho o cabeçalho que é o JWT Bearer. Então eu não consigo autenticar isso do lado do meu back-end. Bom, galera, é isso. Espero que tenha ficado claro a forma que eu tenho explicado esse conteúdo e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero vocês no próximo vídeo.